né? E que ela criou o parágrafo 3º, dizendo o quê? Que companhia aberta deve obedecer também às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliário. Muito bem. Só que você viu também que a Lei 11.638 de 2007, abrindo mais um parênteses aqui, ela permitiu o quê? Que o Brasil fizesse a convergência para as normas expedidas pelo IASB. Certo aí? Ah, mas se o Brasil convergiu para as normas do IASB, não dá mais para agora ficar criando alterações só para o Brasil. Ah, então tem que mudar dar uma mexidinha aqui. Foi criado o parágrafo 5º. Certo? A Lei 11.638 criou aqui o parágrafo 5º, dizendo, olha, CVM, você vai normatizar sim para as companhias abertas. Só que daqui por diante, as normas expedidas pela CVM têm que ser em consonância com as normas dos considerados países principais mercados de capitais. O que ele quer dizer? Porque os países dos chamados principais mercados de capitais já estão em contabilidade internacional. O que se quis dizer aqui? Olha, a CVM não está normatizando a companhia aberta, principalmente se houver aí uma crise que venha afetar o mercado, para baixar uma norma da noite para o dia e não ter que depender do Congresso Nacional? Pois bem, então, ele está dizendo o seguinte, ó, se ocorrer aí um problema de uma crise, onde estiver havendo aí fuga de capital estrangeiro, a CVM vai normatizar, não com uma norma própria, de qualquer jeito, ela vai ter que normatizar aqui exatamente conforme esses principais países do mundo já fizeram acordos internacionais para regular nessas circunstâncias. Então, a CVM vai normatizar do jeitinho que nem, por assim dizer, que se normatizaria o Canadá, os Estados Unidos, o Japão, a Europa. Qual é o propósito aqui? É que se a CVM teve uma crise, está havendo fuga de capital estrangeiro, a CVM baixou uma norma para o dia seguinte, dizendo, não, vocês não precisam sair do Brasil. Por quê? Porque, para que levar o capital daqui para o Canadá? Porque a regra que está sendo adotada aqui está sendo adotada lá. A crise é mundial. Né? Então, esse é o propósito. Tá ok? Então, conclusão. As normas da CVM, a partir da convergência para a contabilidade internacional, também terá que ser em consonância com as normas internacionais de contabilidade. Não é simplesmente a CVM chegar e regular do jeito que quiser. Tá ok? Aqui fica uma crítica. Né? O que acontece? As agências reguladoras. Os contadores de agência reguladora têm que obedecer quais normas? A Lei 6.404 e também o quê? As normas da agência reguladora. Só que a agência reguladora no Brasil, ela tinha que estar adotando o que? As normas CPCs. Elas adotaram. Só que a toda hora, de uma forma irresponsável, ela vem regulando além do que o CPC diz, e isto prejudica a confiabilidade da contabilidade brasileira no cenário internacional. É só uma crítica. Certo aí? Mas aí o que fazer? O contador obedece a quem? Obedece a norma da agência reguladora. Do contrário, a agência reguladora multa a empresa. Tá ok? A agência reguladora é que não está contribuindo com o país, sabendo que o Brasil assinou um protocolo de convergência para a contabilidade internacional. Correto aí? Só uma crítica. Muito bem. Agora sim podemos dar continuidade. Olha só. Estamos falando das demonstrações obrigatórias. Então, veja, a Instrução Normativa 59 de 86 diz o seguinte: a partir do exercício social fim de 1986, é lá mesmo, 86, tá? Que a companhia aberta passa a estar obrigada
A demonstração das mutações do patrimônio líquido no lugar da demonstração de lucros e prejuízo acumulado. Então, o que acontece? Essa instrução normativa, que tem força de lei para a companhia aberta, está dizendo que, a partir de 86, a DMPL é a demonstração obrigatória no lugar da DLPA. Dessa forma, podemos concluir que, para a companhia aberta, quais são as demonstrações obrigatórias? Balanço patrimonial, sempre lembrando das duas principais demonstrações. Balanço patrimonial, o que mais? Demonstração do resultado do exercício. Agora o resto. Quais? No lugar da DLPA, DMPL. Essa é a novidade. O que mais? A demonstração de fluxo de caixa. O que mais? A demonstração do valor adicionado. Certo aí? Tá bom. E aí, o que acontece? Um detalhe importante. Estamos falando de demonstrações financeiras obrigatórias, porque assim diz a Lei 6.404. E aí, nós temos o CPC 26, que lá no seu item 81, diz o seguinte, são demonstrações contábeis. Então, veja, há uma divergênciazinha. A lei fala de demonstrações financeiras, não é isso? Só que, na prática, são demonstrações contábeis. A gente sempre soube que é sinônimo, mas quem faz prova de concurso público tem que saber o seguinte: se o examinador elaborou a questão baseada na lei, o termo certo são demonstrações o quê? Financeiras obrigatórias. E se não fez referência à lei, é porque é para aplicar a norma técnica. Então, para a norma técnica, chamamos de demonstrações contábeis. Correto aí? E outro ponto importante. Ela diz que a demonstração do resultado é composto de duas demonstrações. A demonstração do resultado do período e a demonstração do resultado abrangente. Certo aí? Bom, essa primeira demonstração aí, cuidado, né? Porque alguns estão indo muito ao pé da letra, indo para a literalidade, dizendo, olha, que agora não existe mais demonstração do resultado do exercício, agora é só demonstração do resultado. Cuidado. Demonstração do resultado é o título. E ela é composta de quê? Ela é composta de demonstração do resultado do período e demonstração do resultado abrangente. Tudo bem, esta última é a demonstração do resultado DRA. E essa primeira eu vou chamar de DRP? Não, isso aqui é a demonstração do resultado do exercício, mesmo porque é a Lei 6.404 de 76 que trata de período. E o período aqui é o exercício social previsto lá no seu artigo 175. Então, por isso é que esse período deve ser interpretado como exercício. Daí, o título, sim, é a demonstração do resultado do exercício. Mas isso é assim pela norma brasileira de contabilidade? Sim, o CPC 26 foi convertido em norma brasileira de contabilidade. Entendido aí? Beleza. Continuando. Só lembrando também que hoje nós não vamos ter intervalo nenhum, vamos aí até a madrugada adentro e eu vou continuar aqui, então de forma que evidentemente que tem hora que você vai parar e vai para o banheiro, etc, tal, né? Então de forma que quem fizer menos xixi e quem tomar menos água vai aprender mais, tá ok?
Brincadeira, daqui a pouquinho a gente faz um intervalinho aí. Muito bem. Então, seguindo, vocês estão acordados. Bom, então na sequência aqui, duas coisas são importantes, né? Quem é que está obrigado a publicar demonstrações financeiras? Quem é que está obrigado a fazer uma auditoria independente? Então, vamos lá. Primeiro, quanto à publicação de demonstrações, né? Quem é que está obrigada? As SAs. Quais? Todas as companhias abertas e as companhias fechadas. Exceto companhia fechada de pequeno porte. Entende-se por companhia fechada de pequeno porte aquela que atende a duas condições. Qual? Que tenha menos de 20 acionistas. Ou seja, até 19 acionistas, não é isso? E que tenha na data do balanço patrimônio líquido inferior a R$1 milhão. Então veja só, via de regra, todas as SAs de capital aberto estão obrigadas a publicar demonstrações financeiras, exceto a SA de capital fechado de pequeno porte. Está claro aí? Quem mais? Quem mais? Tem mais alguém obrigada? Tem. Grupo de sociedades. Certo aí? Bom, vale a pena a gente só recordar rapidinho, porque no Brasil tudo se chama grupo, até as quadrilhas, então é bom saber o que é grupo nos termos da lei, né? Então, na verdade, grupo de sociedade é nos termos lá do artigo 165 a 175 da Lei 6, né, 265 a 275 da Lei 6.404, que é a conversão de uma holding num grupo de sociedade. Você falou o quê? Holding? E o que é holding? Né? Então, para começar, holding não é um termo previsto em lei, mas a figura existe, né? A figura do holding quer dizer o quê? Quando eu abro uma empresa, digamos a CIA, com a intenção de controlar outras empresas, então CIA B, está aqui a CIA B. Então a CIA tem uma participação societária no capital da CIA B com controle. Ou seja, ela possui o maior número de ações ordinárias e detém o quê? As deliberações de escolher a maioria dos administradores, não é isso? Ela tem esse direito e ainda governar a CIA B, mandar na CIA B. CIA C. Da mesma forma, a CIA tem uma participação no capital da CIA C com controle, ou seja, ela possui o maior número de ações ordinárias da CIA C e detém o direito aí de escolher a maioria dos administradores e, né, criar a política de gestão da investida, ou seja, governar a investida. Então, a CIA é a empresa holding, certo? Agora, veja que é uma figura, né, a figura da holding existe, mas quem sabe disso são somente os que participam. Você que está fora, você não sabe disso, certo? Isso não é publicado em lugar nenhum, porque a lei não exige, certo? Mas essa é a figura da holding, tá ok? Existe a holding pura que no seu contrato social diz que o objetivo dela é controlar outras empresas. Ponto. E existe a holding mista. Ela tem uma atividade própria de comprar e vender, prestar serviço ou fabricar produtos, mas paralelamente a isso ela também controla as outras empresas. Isso é holding mista. Tá ok? Agora, às vezes a holding está perdendo a oportunidade, né? Porque esta empresa B aqui é uma empresa, né, de média para baixo e ela não está usando o poder de barganha de que ela faz parte de um grupo importante. Então, o que é que diz? A lei está dizendo que essa holding pode fazer uma convenção
né? E pegar esse documento de convenção aqui e registrar na junta comercial. E é necessário que, no razão ou denominação social, usar a terminação, né, grupo X ou Y, porque a partir daqui, né, esse conglomerado se chama o quê? Grupo de sociedades, nos termos de quem? Da lei